Pois bem, vamos retornar aqui após o nosso intervalo para a segunda parte da nossa aula 11ª, né, de Processo Civil 2. Antes eu vou fazer a chamada de vocês para evitar que alguém caia a conexão e não fique com falta. O Processo Civil 2, manhã. Bruna Thalita ausente, Diego presente, Érica Suelen ausente, Gisele ausente, não olhei a Gisele não entrou, né? Não. Isabelle Barros ausente, Joel saiu, Larissa Feitosa ausente, Lucas, não me lembro se ele entrou, acho que não. Lucas ausente, a Marlia também ausente, Nicole presente, Tarsila presente, Vinícius presente, Esmeraldina presente. Pronto, vamos lá, né? Tirei a falta aqui de vocês. Vamos lá para dar continuidade à nossa aula, tá? Estávamos falando aí, né, conforme está no slide de vocês, ficou de nós começarmos agora a defesa de mérito, tá certo? Como falei para vocês no início da aula de contestação, a contestação ela é dividida em preliminares e mérito. Preliminares, lógico, se houver. Né? Pode ser que não tenha necessidade de uma preliminar, porque a petição inicial não apresenta nenhum vício processual a ponto de você arguir em sede de preliminar. A parte ativa e passiva são legítimas, né? O pedido decorre, logicamente, da conclusão, não há negócio de impugnação da justiça gratuita, ou seja, todas essas preliminares, você viu que não cabe ali. Então, não tem preliminar, se adianta logo o mérito. Mas, se houver preliminares, né, se você analisou a petição inicial e verificou a necessidade de uma preliminar, primeiro se faz esse preliminar, porque como o próprio nome diz, é preliminar. Então, vem primeiro as preliminares, depois o mérito. E aí sim você vai entrar no mérito da ação. Ok? Então, após você fazer as preliminares, você deve impugnar o mérito dos pedidos do autor, certo? Enquanto que as preliminares de méritos diz respeito aos vícios processuais do processo, o mérito é a defesa material, ou seja, é a defesa contra os pedidos que o autor fez em sua petição inicial. E aí o réu ele tem que impugnar, pessoal, cada pedido, cada fato levantado pelo autor, porque se ele não fizer essa impugnação, o juiz vai entender que aquilo que ele não impugnou é verdadeiro. Tá? E ele não vai poder questionar posteriormente dizendo que não é. Porque tudo aquilo que o autor alega e o réu não impugna na sua contestação, no mérito da sua contestação, se torna incontroverso, se torna incontrovertido. E aí, neste caso, não adianta depois o réu dizer assim, olha, porque eu me esqueci de na contestação impugnar, mas isso não é verdade. Já era, precluiu o seu direito de contestar aquilo que o autor está dizendo, ok? Esse dever que o réu tem de impugnar especificadamente cada fato, cada pedido do autor, se chama de ônus da impugnação específica, tá? Qual é o ônus da impugnação específica? Ou seja, se o réu não impugnar especificadamente os pedidos e os fatos do autor, qual o ônus que ele sofre? Ônus da presunção de veracidade daqueles fatos que foram arguídos pelo autor e não impugnados pelo réu. Okay? Então, pelo princípio, né, da impugnação específica, se veda que o réu faça contestações genéricas. O réu não pode chegar e dizer assim, olha, seu juiz, tudo que o autor está dizendo aí é mentira. Só isso. Genericamente não pode. Ele tem que impugnar fato por fato, pedido por pedido. Tá certo? O autor está dizendo na sua petição inicial que o réu
bateu no seu veículo, causou um dano material, que o réu desacatou, caluniou em público, causou um dano moral, e deu um soco nele, agrediu fisicamente, causou um dano estético. Então, o autor está dizendo isso. O réu tem que impugnar os 3 fatos e os 3 pedidos feitos pelo autor. Se ele impugna somente o dano material e o dano moral, e não fala nada sobre o soco que o autor alegou que o réu deu nele e que causou um dano estético, causou uma cicatriz permanente no rosto, o juiz vai entender que realmente o réu deu um soco no autor e causou dano, a lesão estética nele. Isso já se torna incontroverso. Não adianta depois, em sede de audiência de instrução e julgamento, o réu querer provar que não teve aquele soco, né, e que não causou aquela lesão. Por quê? Porque já precluiu o direito dele de questionar isso na sua contestação. Então, não pode ser feita defesa genérica. Tem que dizer, tem que especificar todos os fatos impugnados pelo réu. Tá? O réu tem que impugnar todos os fatos alegados pelo autor. Certo? Então, o réu, por isso que eu digo que a contestação é muito mais complexa do que a petição inicial. Na petição inicial, o autor vai lançar os fatos, né? O réu ele vai ter que ler linha por linha dos fatos para dizer que aquilo que o autor não está dizendo, né, está impedido, está extinto ou está modificado, tá certo? Demonstrando, lógico, que os fatos não ocorreram da forma como o autor expõe na sua petição. E aí, né, ele vai ter que declinar como é que aconteceu e mostrar que os direitos do autor ou está impedido, ou está extinto, ou está modificado, tá certo? Porque aí ele vai conseguir garantir a improcedência dos pedidos autorais. Ou seja, se o réu, na sua contestação, ele prova que os fatos não ocorreram como o autor está colocando, ou que há fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, com certeza ele consegue aí uma sentença de improcedência dos pedidos autorais. Para ele é ótimo, que além de ter ganho o processo, ele vai ganhar também os ônus da sucumbência, tá? O que seriam esses fatos impeditivos que cabe ao autor provar sobre o direito, cabe ao réu provar sobre o direito do autor? O fato impeditivo, pessoal, é aqueles que ocorreram antes ou durante a constituição do direito que o autor está pugnando, que o autor está requerendo, tá? E esse ocorrido antes é capaz de anular os efeitos dos fatos constitutivos alegados pelo autor. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Imagina um contrato firmado entre 2 partes, né, entre o autor e o réu, para que um cumpra uma determinada obrigação, tá certo? Porém, no momento que o autor contratou esse contrato, que ele está exigindo a execução de juízo, o réu era menor de idade e incapaz. Ora, se o réu é menor e incapaz e não estava devidamente representado, o autor não pode exigir o cumprimento dessa obrigação. Tá certo? Por quê? Porque, pessoal, se o menor é incapaz, sem a devida representação, contra ele não corre prescrição, contra ele não corre direito também, tá certo? Então, se o autor dessa ação de execução desse contrato, ele entra com ação, né, cobrando esse contrato, exigindo que o réu cumpra, mas o réu faz a sua contestação e mostra que ele é absolutamente capaz, ou é relativamente capaz, que ele fez o negócio sem auxílio do seu representante, do seu assistente, o processo vai ser arquivado porque ele não pode cumprir, não pode ser obrigado a cumprir aquela obrigação. Isso é um fato impeditivo. O fato impeditivo não quer dizer que o autor não tem direito, só quer dizer que aquele direito que ele está questionando ali, tá, não pode ser questionado porque ele tem um impedimento, certo? Então essa é uma matéria de defesa também a ser utilizada no mérito da contestação. O que é fatos extintivos? O que são os fatos extintivos, né? Fatos extintivos são aqueles que põem termo, ou seja, fulminam o direito que o autor está pleiteando na sua petição inicial. Por exemplo, até coloquei para vocês prescrição, decadência, tá? Pagamento, confusão. Tá? Lembra o que é confusão, pessoal? Confusão não é barraco, não, né? Vocês ainda lembram o que é confusão, não é isso? Confusão é quando se confunde o autor e o réu, tá? A figura do autor e do réu, etc. Então, eu tenho a confusão de direitos, tá certo? Nós temos a confusão também de direitos reais, né? Que é quando há uma mistura de líquidos e sólidos, né? Ou então mistura de sólidos. Temos aí a espécie de confusão também de coisas materiais. Mas essa confusão que nós estamos falando aqui é confusão de direito. Tá? Por exemplo, o Vinícius é proprietário de uma empresa e o Diego é um devedor do Vinícius. Tá?
ou melhor, o Vinícius é um credor, ou o Diego é um credor do Vinícius. O Vinícius é dono de uma empresa, o Diego é dono de outra empresa. A empresa do Diego é credora da empresa do Vinícius em 10 mil reais, tá certo? E o Vinícius não paga. O Diego tem um título de crédito que comprova que ele tem um crédito do Vinícius, da empresa do Vinícius. Só que em determinado momento o Diego faz uma proposta para o Vinícius. Vinícius, me vende tua empresa, e o Vinícius vende a empresa para o Diego. Ora, o crédito de 10 mil reais que o Diego tinha em relação à empresa do Vinícius, agora passou a ser dele. Então ele tem direito ao crédito e também é o devedor desse cheque, não é isso? Porque o devedor não era a empresa do Vinícius, quando o Diego compra a empresa do Vinícius, ela compra também o ativo e o passivo. Então o Diego passou a ser credor e devedor de si mesmo. Confundiu-se aí a obrigação, tá? O Diego é credor e devedor dele. Pronto. Tá? Vai se anular essa obrigação, porque não tem sentido o Diego pagar para si mesmo. Certo? Então essa confusão também, né, é um fato extintivo, né, do direito do autor, tá certo? E deve ser alegado pelo réu. O réu pode dizer na sua contestação o seguinte: tudo bem, seu juiz, realmente eu devo esse valor para o réu, para o autor. Porém, esse direito dele já prescreveu. Olha, era uma nota promissória. O prazo de prescrição da nota promissória é 3 anos. Ele deixou para entrar com a ação após o prazo prescricional da nota promissória. Então, não tem mais por que ele me cobrar isso em juízo, tá certo? O direito dele está prescrito, está decaído, né? Então, não dá mais para ele cobrar esse juízo, porque o direito dele está extinto, certo? E aí, o direito dele, realmente, o juiz vai reconhecer essa prescrição e o autor não vai poder, né, questionar isso daí, tá certo? Então, se é um cheque, né, o cheque também tem um lapso prescricional após o prazo de apresentação, que é de 6 meses, tá? O cheque tem 6 meses de prescrição após o lapso de apresentação, que é 30 dias. Então, na verdade, 7 meses, né? Já passou os 7 meses, né, 30 dias de apresentação e mais 6 meses, o cheque já está extinto. Ele vai pela prescrição. Então, ele vai arguir isso também em sua matéria de defesa. Olha, o direito dele já está prescrito, isso é um fato extintivo. E o juiz vai arquivar aquele processo realmente pela prescrição. O máximo que ele poderia fazer era entrar com uma ação monitória, né, mas não uma ação de execução daquele título de crédito, daquele cheque. Tudo bem? Então, isso são fatos extintivos que também põem termo, né, que põem final ao processo e que são de grande valia para o réu alegar em sua contestação, se for o caso. Tudo bem? E os fatos modificativos? Os modificativos, pessoal, são aqueles fatos que têm um condão de modificar objetiva ou subjetivamente o direito que o autor está pleiteando. Tá? É aquele exemplo que eu falei antes para vocês. Né, o réu, ele se comprometeu a pagar parceladamente, tá certo? Ele se comprometeu a pagar parceladamente o débito. E ele está pagando, e o autor entra com ação. Carece de interesse de agir, né? Obviamente, e isso é um fato modificativo do direito do autor. Além de preliminar o réu alegar, né, que a falta de interesse de agir, no mérito ele vai alegar a modificação do direito do autor. Olha, seu juiz, não é desse jeito que o autor está falando. O autor está questionando aí, mas ele está questionando um direito que está modificado. Eu devo realmente para ele 10 mil reais. E ele tem direito ao crédito. Só que o direito dele é modificado, por quê? Porque está aqui a cópia do nosso acordo extrajudicial e eu estou cumprindo, certo? Ou seja, é uma modificação, tá certo, do direito do autor. Modificou objetivo ou subjetivamente. Certo? Então, esses fatos extintivos, modificativos e impeditivos devem ser sempre alegados pelo autor na sua contestação, de forma a tentar mostrar para o juiz que deve ele julgar aquele processo pela improcedência, né, por conta de um desses fatos aí. Certo? Lógico, eu falei para vocês que se o réu não impugna todos os fatos e os pedidos do autor na sua contestação, ele sofre aí um ônus, né? Isso, o ônus da impugnação específica, que é ser declarado ou presumido verdadeiros fatos que ele não impugnou. Só que o artigo 341, pessoal, ele deixa a possibilidade, vamos dizer assim, de haver uma mitigação sobre o princípio da impugnação específica. Tá? O que quero dizer com isso? Que mesmo o réu não impugnando todos os fatos da petição inicial, vão haver alguns fatos que, mesmo não impugnados, não poderão ser considerados verdadeiros pelo próprio juiz. Deixa eu passar aqui o slide, já passei. Certo? Então,
em que pese o ônus da não impugnação específica, não é isso? Determinar com que aquilo que o réu não argua em sua defesa, não impugne, é considerado verdadeiro e se torne controverso, ainda assim vão ter algumas situações em que o réu não vai impugnar, ou não vai ser necessário impugnar algum fato, e mesmo assim esses fatos não poderão ser considerados verdadeiros. Tá certo? Que fatos são esses? Ou seja, a regra é que não impugnando se torne controverso. Mas a exceção à regra, que está lá nos incisos do 341, né? É essa que eu estou falando para vocês, que esses fatos, mesmo não contestados, não vai presumir a veracidade deles, sem que o juiz busque provas, sem que o juiz se convença de uma outra forma, certo? Então, que fatos são esses, né? Primeiro, os fatos que não admitem confissão. Está lá no 341, abram aí o CPC de vocês no 341 e acompanhem. Fatos que não admitem confissão. Como quais? Como aqueles fatos relativos a direitos indisponíveis, tá? Professor, quais são os direitos indisponíveis? São lá no artigo 5º da Constituição Federal, né? Uma boa parte deles. São os direitos relativos à dignidade da pessoa humana, né? Tipo, o direito à vida, a direito à liberdade, direito ao nome, direito à saúde, à dignidade, né? Que mais? A honra, moral. Ou seja, são direitos indisponíveis, não são direitos patrimoniais, são direitos extra-patrimoniais e indisponíveis. E, neste caso, né, nós podemos dizer que mesmo que o réu não impugne alguma coisa que diga respeito à sua personalidade ou à sua dignidade da pessoa humana, ainda assim o juiz não vai poder considerar verdadeiro, tá certo? Ele vai ter que buscar provas para depois ele verificar, ele constatar a veracidade daquele fato. Tá? Mas ele não pode já de imediato considerar incontroverso, ok? Então, esses fatos que não admitem confissão, que são relativos a direitos disponíveis, mesmo não sendo impugnados, o juiz vai ter ressalva de declarar os verdadeiros. O que mais? Quando o autor ele entra com a petição inicial, mas ele não junta documento ou instrumento público que a lei considera substancial para a execução daquele ato. Então, neste caso, o juiz também não pode considerar verdadeiro, mesmo que não tenha sido impugnado pelo réu, tá certo? Por quê, pessoal? Porque, lógico, aquele documento, aquele instrumento, aquele documento que é essencial para a substância daquele ato, não foi juntado pelo autor. Imagine só vocês, se o autor pretende comprovar um casamento ou um falecimento, e ele entra com uma ação para comprovação desse casamento ou do falecimento, né? Por exemplo, alguém que vai entrar contra uma ação de inventário contra o titular de uma herança, né? O falecido, o decujus. E aí, ele não junta a certidão de óbito. Ou como é que o juiz vai deferir ou vai considerar verdadeira, né, uma alegação, um inventário, se por um acaso não há a comprovação da morte? Eu não posso abrir inventário antes da morte, eu não posso dividir herança de pessoa viva. Na verdade, é o chamado pacto de Covina, né? Eu não posso fazer divisão de herança de pessoa viva. Eu não posso já ter direito da herança com o titular de herança vivo. Então, a certidão de óbito, nesse caso, é crucial, é essencial para a substância do ato. Se o autor não apresenta na petição inicial, também não é por aí que o juiz vai acreditar que realmente aquela pessoa está morta. Por quê? Porque precisa de um documento, uma certidão de óbito, né, comprovando isso. Mesma coisa de casamento ou qualquer outra situação em que aquele pedido necessite, sim, de um documento público para comprovação e esse documento público não foi juntado na petição inicial. Tá, com a petição inicial. E aí, o juiz não vai declarar que esse fato é incontroverso. Tudo bem? O que mais? Se considerando o conjunto fático da petição inicial, esse conjunto fático se contradizem frontalmente com a defesa. Vou explicar para vocês. Vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem compreender. Às vezes o réu, de início, ele já consegue provar a impossibilidade da ocorrência do fato alegado pelo autor. Ora, se o réu comprova que aquele fato principal alegado pelo autor é impossível ter acontecido, ele não precisa mais nem comprovar o restante. Nós, advogados, até fazemos a impugnação dos demais, com base no princípio da eventualidade. Mas não é necessário. Por quê? Porque aquele pedido da inicial, certo? Ele já está contradizendo especificamente, através de uma impossibilidade, com aquilo que o réu está dizendo em sua peça contestatória. Tá certo? Por exemplo, eu até dei esse exemplo aí na aula de manhã. Zé, ele ingressa com uma ação contra Pedro
alegando que estava trafegando com seu veículo pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui em São Luís. Isso no dia 10 de setembro de 2020. 10 de setembro de 2020. Quando Pedro, em alta velocidade, chegou e colidiu com seu veículo, danificando completamente o veículo de Zé, tá certo? Só que diz Zé, na sua petição inicial, que após da perca total no carro de Zé, Tonho não, o Pedro, ele se evadiu do local, tá? Ele se evadiu do local. E Zé somente conseguiu anotar a placa do carro de Pedro. Zé está requerendo dano material e requer também um dano moral. Por quê? Porque ele estava indo para o casamento da filha dele e com um acidente ele não pôde comparecer e perdeu, né, esse importante ato da vida familiar aí, que era o casamento da filha. Então ele requer um dano material e um dano moral. Pedro, né, na sua contestação, ele fala assim: seu juiz, Zé está alegando que foi meu veículo, o veículo tal, placas tal, que causou o acidente nele. Isso em 10 de setembro de 2020. Seu juiz, está aqui ó, a prova de que em 10 de janeiro de 2020, ou seja, 8 meses antes, 9 meses antes, né, este veículo que Zé está dizendo que foi o que bateu no carro dele, que é o meu veículo, esse veículo está transformado em sucata desde janeiro. Está aqui a prova, ele não pode estar rodando na rua. É impossível ter sido o meu veículo que bateu em Zé, porque este veículo aqui que ele está alegando que é meu, está lá no pátio do Detran ó, desde janeiro. Está só a sucata por um acidente que aconteceu. Tá? Então é impossível que o meu veículo de Pedro, Pedro, tenha batido no veículo de Zé com este veículo que ele está dizendo. Pode ter sido um carro clonado, ou então ele olhou o número da placa errado, mas não foi este veículo. Eu pergunto, Pedro ainda tem que questionar o dano moral? Nem precisa, porque o dano moral é decorrente do acidente. E se ele prova que é impossível ele ter causado o acidente, né, não pode o juiz presumir que é verdade o dano moral, porque Pedro não contestou o dano moral, tá certo? E aí, lógico, o juiz vai arquivar esse processo, né, contra Pedro, porque se ele está provando a impossibilidade daquele acontecimento, não tem por que aquele processo continuar contra ele, tá certo? Desde que ele apresente as provas contundentes dessa impossibilidade, o processo é arquivo, né? E aí Zé vai ter que procurar quem foi que bateu nele, se ele olhou a placa errada ou se era um carro roubado, clonado, e aí tanto faz. Mas não foi o veículo de Zé por conta dessa impossibilidade. Tá certo? Compreendeu? Então, esses fatos aí, né, não pode o juiz declarar verdadeiro, tá certo? Mesmo que não haja uma impugnação específica contra o próprio, do réu contra o autor, tá certo? Também o Fred Dier, ele vai um pouco mais além, e ele fala, né, não devem ser considerados verdadeiros, tá certo? Para o juiz decretar aí, né, a verossimilhança desses fatos. Fatos absurdos, pessoal. Imagina vocês uma petição inicial que vem dizendo o seguinte: seu juiz, eu quero um dano moral contra a Társila, porque a Társila me fez eu beber 10 litros de gasolina. Ela me obrigou a beber 10 litros de gasolina. Então, eu quero um dano moral, né, contra ela, porque ela me causou esse constrangimento, me humilhou e me fez eu beber 10 litros de gasolina. O que o juiz vai pensar? Aí o réu vem e não contesta isso. O juiz vai declarar isso verdadeiro? O juiz vai pensar assim: ô, infeliz, se tu tivesse bebido 10 litros de gasolina, tu estava morto, não estava aqui questionando judicialmente, né, uma indenização. Tá certo? Ou seja, são fatos absurdos que a gente vê que não tem lógica. Tá certo? Ah, seu juiz, eu quero uma indenização material porque o réu deu perda total no meu carro. Aí ele junta as fotos do carro, só com a lanterna quebrada. Como esse aqui é o carro? É. E aí, cadê a perda total? Cadê o amassado? Né? O juiz vai considerar verdadeiro, mesmo que o réu seja rebel, ou mesmo que o réu não conteste? É lógico que não, né? Porque ele está vendo que não está uma contradição entre o que o autor está falando, uma absurdez, vamos dizer assim, entre o que o autor está falando e a realidade. Ah, seu juiz, eu quero uma indenização porque o réu me fez eu nadar em meia hora daqui para Alcântara. Ele foi do meu lado com uma lança, e se eu não nadasse, ele me espetava com a lança. Daqui para Alcântara eu tinha que fazer em meia hora.
vai tomar banho na China, porque nem o Phelps faria no prazo desse, nadaria daqui para Alcântara nesse prazo. Está mentindo, ou seja, é caso que o juiz vai ver de imediato que não tem verossimilhança. Então, mesmo que não haja uma contestação, ele não vai poder considerar verdadeiro também, porque ele está vendo de cara que não tem lógica, tá? Que é uma coisa absurda. Só se o juiz fosse muito mané, para ele ler, né, e achar, não, é verdade, né, o cara, pô, vai para maratona então, meu, né, que aí vai ganhar a maratona se fizesse isso realmente. O barco faz em 40 minutos, imagina o cara nadando em meia hora aqui para Alcântara, né? A priori, né, se isso fosse veracidade, por certo ele não chegava nem no canal. O tanto tubarão que tem naquele canal ali, nem dá tempo nem de chegar no canal, o tubarãozinho tinha feito um serviço nele. Tá certo? Então, esses fatos também, diz o Didier, que o juiz deve também, para que não considere verdadeiro. Nós vamos falar sobre isso novamente quando falarmos de revelia, tá certo? Mas já fica aí para vocês também que não pode ser considerado verdadeiro. Tudo bem? Dúvidas até aí? Podemos passar para frente. Técnica de contestação. Essas técnicas de contestação, pessoal, na verdade, é como você vai proceder tecnicamente com uma contestação. Nós falamos isso, né, na petição inicial. Pega lá o 319, vai seguindo passo a passo o 319, você vai fazendo a petição inicial. E a contestação? Ó, a contestação, pessoal, da mesma maneira que a petição inicial, ela deve ser escrita, deve ser assinada por advogado, tá certo? Deve ter um endereçamento. Inclusive, pessoal, teve aluno que na prova não fez endereçamento, não lembro quem foi, mas fez uma qualificação das partes. Cuidado, o endereçamento é você dizer qual juiz está dirigindo. Não é você qualificar as partes, você colocar o nome das partes, endereço e tal. Isso é qualificação das partes, é o inciso 2 do 319. Não, é o inciso 1. Tá certo? O inciso 1 fala, o juízo a que é dirigida. Isso é endereçamento. Então, naquela questão 2 da prova, eu já corrigi todas as provas de vocês, já lancei a nota no sistema, no ar, não lancei ainda lá no Ecflex, no Cineflex, mas que eu estou corrigindo ainda as TDE. Mas teve pessoas, não foi só um, que fez o endereçamento, fez a qualificação, e ainda fez lá o nome da ação, e ainda entrou para falar da ação, não pedi nada disso na questão, pedi somente o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil, da Vara Única da Comarca de Bacabal, Maranhão, só isso. A questão era só isso, o endereçamento. Tá? Então, a contestação, ela também tem endereçamento. E por que é interessante falar isso para vocês? Porque teve também alunos, teve alguns de vocês, que no endereçamento, apesar de ter feito correto, ele qualificou a vara da primeira vara, da segunda vara, da terceira vara. Não. Na distribuição da petição inicial, você não indica qual é a vara, porque você não sabe. A petição, eu falei isso para vocês, a petição ela será distribuída por sorteio. Se tem mais de uma vara, então você não sabe qual vara vai cair. Você fala, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá tracinho, não sei qual vara vai cair, Vara Civil da Comarca de Bacabal, Maranhão, tá certo? Eu não sei qual vai ser a vara que vai cair. Agora, na contestação, não. Na contestação, o endereçamento ele tem que ser especificado. Por quê? Porque na contestação já tem o número de processo, já tem a vara, já tem o juízo competente, tá certo? Então, no endereçamento da contestação, ele vai dirigido àquele juízo que mandou, que expediu a citação. Tá certo? Porque lembra que no mandato de citação tem que ter o juízo que o processo está tramitando, tem que ter o número do processo, o nome das partes. Pois é. Então, você tem como saber na contestação qual é a vara que o processo está tramitando. E aí, na contestação, é obrigado você colocar tanto o número da vara, a vara, né? Qual a vara que está tramitando, como o número do processo. Mas na petição inicial, não. Na petição inicial, você não sabe qual vara vai cair, vai ser sorteado, a não ser que seja vara única, que nem teve um aluno que falou, excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara Única de Bacabal. Eu tenho que considerar certo, porque se lá só tem uma vara, aí é vara única mesmo. Mas se tem mais de uma vara, dá tracinho Vara Civil, né, da Comarca de Bacabal, Maranhão. Ok? Então, cuidado com isso. Então, o endereçamento da petição da contestação, ele é um endereçamento identificado, porque eu já sei qual é a vara, qual é o juízo que está tramitando aquele processo. Inclusive, coloco também o número do processo. Na contestação, eu não preciso mais qualificar as partes, não é obrigatório qualificar as partes na contestação. Por quê? Porque elas já estão qualificadas na inicial, tá? Na petição inicial. Obrigação é do autor qualificar as partes. O réu, basta ele citar o seu nome. Por exemplo, digamos que o autor da ação é o Diego, e a Esmeraldina é a ré, tá certo?
Se a Esmeraldina vai fazer a contestação, não precisa ela colocar Esmeraldina da Silva, brasileira, casada, empresária, CNPJ, não precisa ela fazer qualificação, ela só precisa colocar assim, Esmeraldina da Silva, já qualificada na petição inicial, vem através da presente, através do seu advogado, exercer sua defesa através da contestação, da presente contestação, tá certo? Na ação proposta por Diego Oliveira, acabou, só isso. Não precisa qualificar o Diego também. Então, não tem qualificação na contestação, mas simplesmente a citação do nome de quem está contestando. Por que tem que ter o nome completo de quem está contestando? Porque pode ter mais de um réu, pode ter Esmeraldina, pode ter o Vinícius e a Tarsila, que são os réus. Então, o juiz precisa saber quem dos réus contestou, quem dos réus fez aquela contestação. Aí tem que ter o nome completo, mas só o nome, não precisa a qualificação. Então, não tem exigência da qualificação para a contestação. A não ser que a Esmeraldina, que é a ré, ela perceba que os dados dela na petição inicial estão incorretos. Ela colocou totalmente incorreto, CPF, CNPJ, endereço, está tudo errado. Aí ela vai corrigir, ela se qualifica para corrigir aqueles dados da petição inicial. Mas se tiver tudo correto, não precisa essa qualificação. Tá certo? Lembram que na petição inicial, depois do endereçamento, vem a qualificação das partes, depois da qualificação das partes vem o fato, né, e o fundamento jurídico do pedido? Pois é, não tem fato e fundamento jurídico de pedido na contestação. Por quê, pessoal? Porque você não vai estar expondo fatos, você vai estar impugnando aquilo que o autor disse na sua petição inicial. Então, não tem fatos, tá? Tem apenas impugnações. E nessas impugnações, vocês vão rebater o que o autor disse na sua petição inicial, provando que o direito dele ou está impedido, ou está modificado, ou está extinto, tá certo? Para tentar desconstituir os direitos do autor. Então, na verdade, depois da qualificação da parte, não tem lá fatos, nem fundamento jurídico. Depois da nominação das partes lá, você já entra no mérito, se não tiver preliminar. Se tiver preliminar, o próximo tópico, depois da identificação das partes, as preliminares, são as preliminares. Se não tem preliminares, você vem no mérito da contestação. E no mérito você vai dizer, olha, o autor, seu juiz, está dizendo isso, mas na verdade não aconteceu isso. Aconteceu foi isso, isso e isso. Tá certo? Então já começa aí, né, as tuas impugnações. Depois que você fez as impugnações, e aí pode fundamentar na lei, pode, diz, olha, o autor não tem direito, excelência, ao dano moral, porque o dano moral, segundo a Constituição, artigo 5º, inciso 37, sei lá, o artigo 189, 186 do Código Civil, 927 do Código Civil, diz que o dano moral decorre de um ato ilícito. Só que o ato que eu pratiquei contra o autor foi um ato lícito e não ilícito. E a prática de um ato lícito, que não extrapola os limites, ele não causa direito a uma indenização. Somente um ato ilícito que causa. E eu não causei um ato ilícito. Por exemplo, imagine um funcionário entrando com uma ação contra o seu patrão, pedindo dano moral por ele ter sido demitido. Tá? Ora, não cabe dano moral, porque o ato de demissão é voluntário do patrão. Ele demite o funcionário quando ele quiser. Tá certo? Exceto se ele tiver vamos dizer assim, uma garantia, né? Vamos dizer assim, um benefício aí de não poder ser demitido, tipo uma estabilidade gestante ou gerente de CIPA, nesse sentido, tá? Então, aí se torna um ato ilícito. Mas o ato do patrão demitir o funcionário, ele demite na hora que ele quiser. Não cabe dano moral. E esse patrão poderia se defender dessa reclamação trabalhista, dizendo, olha, o ato que eu cometi com ele foi demitido. Isso é um ato lícito, é previsto dentro do poder do empregador. Então, não tem ilicitude nenhuma. E se o dano moral é decorrente de um ato ilícito, esse pedido do autor é improcedente. Estão compreendendo? Tá certo? Então, nesses casos, né, o réu tem que bater em cima, né, exatamente de todos os pedidos do autor, impugnar todos eles e mostrar que está desconstituído o direito do autor, está extinto, está modificado, e aí pedir a improcedência, tá? Tem pedidos na contestação? Tem pedidos na contestação? Tem, tá? Apesar de não ser uma petitória, ser uma matéria de defesa, ser uma peça de defesa, mas tem alguns pedidos que você faz. O pedido principal que não pode faltar numa contestação é o de improcedência. Se você não pedir a improcedência da petição inicial, você não está pedindo nada, tá? Então, na contestação também tem lá os seus pedidos, tá?
Eu falo isso para vocês porque tem alguns autores que vocês possam estar lendo que alegam que não há pedido na contestação, porque é uma peça de defesa. Então, não tem pedidos, mas não é bem assim, tá, pessoal? Ainda que seja o pedido de improcedência dos pedidos autorais, isso já é um pedido, ok? E pode ainda ocorrer de você fazer um pedido contraposto. Olha, seu juiz, o autor está pedindo isso, mas na verdade o direito não é dele, não, o direito é meu. Eu quero fazer um pedido contraposto. Ou, no caso, uma reconvenção, como nós vamos ver daqui a pouco. Lembra que valor de causa é requisito da petição inicial? E na contestação, eu tenho que colocar valor de causa? Não, não, a contestação não tem valor de causa. A contestação é matéria de defesa. Então, não tem valor de causa na contestação. O que você pode fazer na contestação é impugnar o valor que o autor deu à causa, como nós estudamos em sede de preliminar. Tá certo? Aí você pode até impugnar, olha, seu juiz, o autor deu esse valor para a causa, mas esse valor de causa aqui é ilegítimo, não é legal. Porque na ação, pode um exemplo, na ação de alimentos, o valor da causa é o valor de 12 vezes o valor daquilo que foi pedido, né, pelo autor. E o autor colocou 20 vezes, então está errado, aí você vai impugnar. Mas na contestação não tem valor de causa, não precisa colocar valor de causa. Quem coloca o valor de causa é o autor na sua petição inicial, tá? O que mais? Protesto por provas que tem na petição inicial. Lembra? As provas que você pretende produzir. Tem protesto de provas na contestação? Sim. Protesto de provas, sim. Você, réu, já deve, na sua contestação, dizer quais são as provas que você pretende produzir, juntar a documentação que comprova a extinção, a modificação, a desconstituição do direito do autor, juntar todas as provas que você tem para julgar improcedente, né, o pedido do autor, fazer tudo isso na sua contestação. Tá certo? Então, você já especifica também se quer prova pericial, se você quer prova documental, se quer o tipo do depoimento do autor, tudo isso tem que ficar na tua contestação, já com produção de provas pré-constituídas, tá? É lógico que na audiência de saneamento, isso é um processo que vai seguir pelo rito ordinário, né, pelo rito normal, aí você pode ter até audiência de saneamento para fazer isso, mas já deve se colocar na contestação também esse protesto de prova. Nem que seja aquele protesto genérico, protesta por todos os tipos de prova, por produzir todos os tipos de prova permitido de direito, em especial perícia, documental, etc. Depois do protesto de provas, na petição inicial vem o quê? Vem local e data, né? Tem local e data na contestação? Também tem local e data. Você deve colocar o local e data, tá certo? O pedido de condenação do autor, as custas honorárias sucumbenciais, tá certo? E aí encerra com a assinatura do advogado. Tem que ser advogado com procuração nos autos, né? Ou seja, com o instrumento do mandato nos autos, que é a procuração, devidamente habilitado, ok? E aí encerra a tua contestação, certo? As situações pós-protocolo de contestação, será que existe também a possibilidade de aditamento ou de indeferimento da contestação? Sim, também tem, tá? Você protocolou a contestação, tem também espaço para você fazer um aditamento. Agora, cuidado, o aditamento, mesmo que seguindo as regras lá da petição inicial, somente pode ser matéria de aditamento de defesa aquelas defesas, aquilo que pode ser alegado após o prazo de defesa, conforme lá o 342 do próprio CPC, tá certo? Então, neste caso, não é toda e qualquer matéria que você pode aí questionar um aditamento da petição inicial, viu, Marlon? Tá certo? Um aditamento da tua contestação, tá certo? O juiz pode indeferir, né, a tua contestação. Será que cabe alguma espécie de indeferimento da contestação? Sim, cabe aí indeferimento da contestação também. Em que situação? Tá certo? Em que situação? Pode ter, deixa eu ver se eu coloquei isso no slide, não, já é reconvenção. Imagina vocês que vocês protocolaram, que a pessoa protocolou uma contestação de forma intempestiva. O juiz vai aceitar essa contestação? É lógico que não. Intempestivo, pessoal, se alguém não captou a palavra, é aquilo que é feito após o prazo. Aí se diz que é intempestivo. Tá certo? Tempestivo, dentro do prazo. Intempestivo, fora do prazo. Então, se a contestação foi protocolada intempestivamente, tá certo? Neste caso, o juiz não vai aceitar a petição inicial, a contestação, e vai mandar desentranhá-la dos autos. O que é desentranhar dos autos? É você tirar aquela contestação dos autos. Não sai dessa contestação daqui. Não vou nem analisar e não quero nem que ela permaneça nos autos.
Tem juiz que é radical, ele faz isso, né? Pede o desentranhamento da petição inicial ou da contestação dos autos. Tem juiz que, por uma questão de segurança, e às vezes o réu juntou um monte de documento, né? Ele dá uma lida na contestação, em que pese ela ser intempestiva, ele fala, faz o réu que ele tem documentos aqui que derrubam o direito do autor. Talvez para mim, no julgamento, para ter um julgamento justo, eu preciso desses documentos. Então, o juiz diz o seguinte, olha, eu não vou mandar desentranhar os autos, mas eu não vou aceitar os argumentos da contestação. Eu vou presumir, em tese, até prova em contrário, que são verdadeiros os fatos produzidos pelo autor, tá certo? Mas ele deixa a contestação lá, porque no julgamento ele vai analisar aqueles documentos que o réu juntou no processo e, eventualmente, pode influenciar no seu julgamento também. Certo? Dúvidas até aí, pessoal? Professor? Oi. Tá me ouvindo? Não. O senhor poderia repetir a diferença do endereçamento da petição inicial para o endereçamento da contestação? Certo. O endereçamento da petição inicial, ele é genérico. Ele é feito sem saber qual vara vai cair. Por exemplo, aqui em São Luís, nós temos 16 varas cíveis. Se eu vou entrar com processo civil, eu não posso colocar lá no endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz, da primeira vara cível. Por quê? Porque eu não sei se esse processo vai cair na vara cível, na primeira vara cível, aliás. Pode cair na 10ª, pode cair na 8ª, é sorteado pelo próprio sistema. Então, o endereçamento da petição inicial, ele é assim, excelentíssimo senhor doutor juiz, dá tracinho vara cível, esse tracinho porque eu não sei qual vai ser a vara que ele vai ser distribuído. Já o da contestação, não, o da contestação é direcionado. Por quê? Porque depois que se distribui a petição inicial, ele vai ser distribuído para alguma das varas, não vai? Aí, digamos que foi para a 16ª vara cível, do doutor Alice, né? Foi lá para a 16ª vara cível. Quando o juiz faz o juízo de admissibilidade e expede a citação para o réu, nessa citação do réu já vai dizendo qual é a vara, que é a 16ª, vai dizendo o número do processo, vai dizendo tudo. Então, no endereçamento da contestação, como é que o réu vai fazer? Excelentíssimo senhor doutor juiz, da 16ª vara cível, processo número tal, tá certo? Então, o endereçamento da contestação é diferente da petição inicial, porque da petição inicial é genérico, eu não sei qual vara vai cair, eu deixo em branco a vara. Na contestação, obrigatoriamente, eu tenho que colocar a vara a qual aquele processo está tramitando. Compreendeu? Sim ou não? Sim, aí no caso tem que colocar também todos os dados do réu, se é casado. Não, eu falei que não tem qualificação das partes na contestação. Na petição inicial, sim, tu tem que qualificar nome, profissão, estado civil, e-mail, CPF, identidade, endereço completo. Isso na petição inicial. Na contestação, basta você colocar o nome completo do contestante. Só okay. O nome, não precisa qualificar. Exceto se você percebe que na qualificação da petição inicial, o nome do contestante ficou errado, por exemplo, ou o endereço dele está errado, ou a identidade está errada, CPF, ou a profissão. Aí você corrige na sua contestação. Mas se lá na qualificação da petição inicial estiver correto, basta que você coloque o nome, tá? Porque o CPC não exige qualificação das partes para a contestação. Tá certo? Ok. Obrigado, professor. Nada. Mais dúvidas? Fiquem à vontade. Não? Pois bem, então vamos mandar para frente. Certo? Mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu pegar meu guia aqui. O que mais? O próximo passo aqui está no slide, é a reconvenção. Tá? Então, reconvenção. Sobre contestação, alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, perguntem. Tá certo? Sobre preliminares, sobre a contestação. Contestação, pessoal, são poucos artigos do Código. Está lá no 335, né? No 335,
e seguintes do próprio Código de Processo Civil. Do 335 ao 342, ou seja, bem pouquinho, né? 335 para 345, 7 artigos, tá certo? Que trata aí da contestação, que é muito fácil de vocês lerem e decorarem, tá certo? Todos os fatos aí, tá certo? Em relativo à contestação, tá certo? Se você, por um acaso, tiver alguma dúvida. Anota esses artigos aí, 335 ao 342, e você não vai ter dificuldade nenhuma. Eu quero só explicar para vocês o 340, parágrafo 1º, para nós ir para a reconvenção. O 340 do Código Civil, do Código de Processo Civil, pessoal, diz assim: havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, né, que você vai fazer isso. E quando, pessoal? Quando é que eu vou alegar incompetência relativa ou absoluta? Quem que me responde aí? Quando é que o réu vai alegar incompetência? No momento processual, ele argue a incompetência absoluta? Preliminares. Oi? Diga. Alguém falou alguma coisa? Preliminares. Alegações preliminares. Exatamente, nas preliminares da contestação, né? Ele vai arguir a incompetência relativa em preliminar de contestação. E aí, ele argue, né, essa incompetência relativa ao absoluto. Está lá no 340. A contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Aí vem o parágrafo 1º, ele diz assim: a contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se sua imediata remessa para o juízo da causa. Olha só, o que quer dizer esse artigo 340 é o seguinte, que pode ser que o autor da ação protocole a ação... Nossa. Opa. Puxar aqui amargo, por exemplo. Protocole essa ação no juízo incompetente. O réu, hoje, não é mais obrigado a se deslocar para esse juízo que ele considera incompetente, que pode ser em outro estado da federação, pode ser em outra cidade, né, para ele protocolar a sua defesa. Ele pode fazê-lo lá na sua própria cidade. Protocola a contestação sem petição inicial. No juízo competente, que ele entende competente da sua cidade, vai ser criado um novo número para essa petição, né? E aí o juízo, que é o competente, vai expedir uma comunicação eletrônica para o juízo incompetente, pedindo a remessa daquela petição inicial para aquele juízo competente. Tá certo? Então é isso que acontece hoje. Facilitou bastante a posição do réu, que vai arguir aí uma incompetência relativa ou absoluta em preliminar da sua contestação. Tudo bem? Então é isso daí, pessoal, sobre contestação. Reconvenção. O que seria a reconvenção? Eu falei para vocês no início que as defesas do réu, né, as matérias de defesa do réu, pode ser a contestação, se ele quer se defender, pode ser a inércia, a revelia, que ele vai sofrer os efeitos da revelia, ou pode ser um contra-ataque, né, do réu contra o autor. E se ele for querer fazer esse contra-ataque, ele vai fazer através de uma reconvenção, tá certo? Então, a reconvenção também é um meio de resposta do reclamado, tá? Só que a reconvenção nos moldes que está no nosso CPC, tá, no 343 seguintes, ela não é mais peça autônoma. Antigamente, no CPC de 73, para você reconvir, você precisava entrar com uma ação apartada. Tinha a contestação e tinha a reconvenção em autos apartados, tá certo? Hoje não. O que o CPC de 2015 fez? Colocou a reconvenção dentro da própria contestação. Então, observem que uma contestação, eventualmente, pode ter preliminar de mérito, pode ter reconvenção e pode ter o mérito, a contestação de mérito. Tudo isso numa peça só processual. Tudo isso feito no mesmo prazo processual de 15 dias para contestação. Hoje não tem prazo diferente. Há 15 dias para reconvir e 15 dias para contestar. Não, o prazo é único. O prazo é um só.
15 dias para você fazer a contestação, atacar as preliminares de mérito e, se for o caso, fazer uma reconvenção. Tudo numa peça processual só. Se a tua peça processual ela tem esses três, vai ter esses 3 episódios, primeiro você faz a reconvenção. Depois você faz preliminar de mérito, depois você faz contestação de mérito. Ou você pode fazer as preliminares de mérito, a contestação do mérito e depois a reconvenção. O certo é que você tem que destacar isso em tópico para o juiz entender o que é reconvenção, o que é preliminar de mérito e o que é mérito do processo. Tá certo? Porque se você misturar e baralhar tudo, o juiz nem percebe que você está fazendo uma reconvenção. No máximo, ele pode perceber um pedido contraposto, mas não uma reconvenção. Então, a reconvenção, em que pese ser hoje feita no corpo da contestação, apesar de que pode ser feita em autos apartados, né, que vai ser juntado, mas o CPC pede no corpo da própria contestação. Em que pese ela ser feita no corpo da própria contestação, você tem que dar um destaque para ela. Isso aqui é reconvenção. Você pode colocar lá, da reconvenção, tá certo? Porque a reconvenção é como se fosse uma ação do réu contra o autor, tá certo? Então, cuidado com este detalhe, certo? Olha só, o reclamado, por exemplo, o réu, se ele deseja reconvir, tá certo? Ele pode, como falei para vocês, depois de ele contestar o mérito, ele abre um tópico específico, né? E faz ali a sua reconvenção. Depois que ele contestou todo o mérito, fez as preliminares, contestou o mérito, ele abre um tópico específico da reconvenção. E a partir dali ele vai expor os fatos, né? Que vão alicerçar sua pretensão contra o autor, tá certo? Então, basta você fechar os olhos, né, e imaginar aqui 2 peças inseridas dentro do mesmo instrumento processual. A contestação com a reconvenção, tá certo? Observe que uma contestação que tem uma reconvenção é como se fosse uma peça de defesa carregada com uma petição inicial, que é a reconvenção, tá certo? Porque a reconvenção, pessoal, ela tem natureza de ação movida pelo réu em desfavor do autor. Ok? Normalmente, o que é normal? O que é regra? É o réu, numa ação judicial, que ele está sendo réu, ele assumir uma posição defensiva e defender, e defender-se, e mostrar que os pedidos do autor estão impedidos, estão extintos ou estão modificados. E impugnar aí os fatos que o autor está alegando, um por um, tá, em matéria de sua defesa. Mas pode acontecer de o réu, tá certo, se defender contra-atacando o autor. Ou seja, ele sai da regra, que é só se defender, e, na verdade, ele faz um verdadeiro contra o autor na sua peça contestatória. Tá? Então, a reconvenção seria esse contra-ataque do réu em relação ao autor. Então, veja que interessante, prestem bem atenção aqui nisso daqui, tá? Eu estou vendo que muitos alunos, 90% da turma, não está assistindo aula. E não é que não está assistindo aula aqui presencial, não está assistindo também gravada, porque eu tenho controle de quem assiste nos vídeos no YouTube, tá? Certas aulas que ficam gravadas. Às vezes tem uma que assistiu, tá? 2, e nós temos aí mais de 20 alunos na turma, tá? E aí depois se forma sem saber nada, tá certo? E reclama, não, a faculdade é ruim, eu nunca passei no OAB porque a faculdade Florence não presta. Olha, gente, eu não passo porque a faculdade foi péssima. O miseravão não assiste aula, não presta atenção em aula. E aí depois quer ser alguma coisa na vida. Vai ser mais uma pessoa que no máximo vai conseguir um diploma na parede. Então, olha, preste atenção, tá certo? Preste bem atenção. Numa contestação com reconvenção, tá certo? Eu tenho, de um lado, na ação principal, eu tenho um autor e um réu. Eu vou colocar o nome de vocês para ver se vocês compreendem certinho, tá certo? A Nicole entrou com uma ação contra o Vinícius, alegando que o Vinícius deve R$5.000 para ela. E nessa ação de execução de um título de crédito, por exemplo, a Nicole, ela é autora ou réu? Falem comigo. Autora. Autora. Então, a Nicole... Gente, só o Diego falando, mostra que vocês estão aí, pelo amor de Deus.
A Nicole é a autora da ação que está cobrando um cheque, por exemplo, de Vinícius no valor de R$ 5.000. O Vinícius é quem nessa ação? Autor ou réu? Ele nem criança de jardim. Autor ou réu? É réu. É réu. Tá certo? E se fosse uma ação de execução, executante e executado. Mas eu vou colocar autor réu para vocês não se confundirem. Tá certo? Pois bem, o Vinícius, na sua contestação, nos seus embargos, né, eu vou colocar aqui como se fosse contestação para vocês. Digamos que é uma ação de cobrança, não é uma ação de execução para ficar executante, executado, embargante, embargado, fica autor e réu mesmo. A Nicole já passou do prazo de prestação do cheque, ela entrou com uma monitória. E aí ela entrou com uma ação de cobrança. Pronto. Então ela é autora e o Vinícius é réu. O Vinícius, na sua contestação, ele faz uma reconvenção. Ele faz a defesa de mérito, né? A contestação de mérito contra a Nicole. E aí depois ele faz uma reconvenção, dizendo, sabe o quê? Seu juiz, a Nicole, ela está me cobrando 5.000, não é? Mas está aqui ó, um título de crédito que comprova que a Nicole me deve 8.000. Então, em sede de reconvenção, eu quero que a Nicole já seja determinada por Vossa Excelência a me pagar os 3.000. Tá certo? Eu devo 5 para ela, ela me deve 8. Então, que abata esses 5, que se compense essa dívida de 5.000, e a Nicole, nessa mesma ação, sai uma sentença de Vossa Excelência para ela me pagar os 3.000 que faltam da dívida que ela tem comigo. Isso é um contra-ataque do Vinícius contra a Nicole. Agora eu pergunto a vocês, prestem bem atenção. Nesse contra-ataque, nessa reconvenção do Vinícius contra a Nicole, o Vinícius continua como réu? Não. Nesse contra-ataque, nesta reconvenção, como eu disse a vocês, que a reconvenção tem natureza de ação. Então, nessa reconvenção, o Vinícius é o autor reconvinte. É chamado de autor reconvinte. E a Nicole, que era a autora da ação principal, ela passa a ser na reconvenção a ré reconvinda. Certo? Então, veja bem, eu tenho uma ação só, uma contestação só, mas eu tenho 2 autores e tenho 2 réus. Eu tenho uma autora Nicole na ação principal e um réu Vinícius na ação principal, e eu tenho um autor reconvinte Vinícius na reconvenção, e eu tenho uma ré reconvinda Nicole na reconvenção. Ficou claro isso para vocês? Deu para entender? Sim ou não, professor? Eita, aqui tem gente abrindo só o áudio aí, indo dormir. Vamos lá. Então, observe que nesse processo, né, eu tenho aí 2 autores e 2 réus, sendo que um autor é o autor principal e o réu principal, e o outro é o autor reconvinte e o réu reconvindo. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho aí uma ação dentro de uma contestação. Tá certo? Por que é interessante? Por que é interessante, pessoal, vocês entenderem a reconvenção como uma verdadeira ação? Primeiro, porque ela é uma verdadeira ação. Mas é interessante vocês compreenderem que realmente é uma ação, porque pode ser que a Nicole, quando ela percebe a contestação do Vinícius e a reconvenção que ele fez, ela diga assim, me lasquei toda. Tá certo? Eu pensei que eu ia ganhar 5, vou pagar 3. O que ela faz? Ela, não, excelência, eu quero a desistência da ação. Eu quero desistir da minha ação. Porque ela percebe, me lasquei toda. Em vez de eu pagar, em vez de eu receber 5, eu vou ter que pagar 3. Ficou muito forte. Ficou muito forte, não desceu não. Chega tarde dele. Tá certo? Pensou, né, Nicole? Espertamente, né? Advogado bom, ele já pensa logo na frente. Rapaz, quer saber? Eu vou desistir dessa ação. Ei, mesmo que a Nicole desista da ação principal dela, como a reconvenção é também uma espécie de ação, a reconvenção ela permanece. O Vinícius não é obrigado a desistir da sua reconvenção de jeito nenhum. O juiz só vai desconsiderar, caso o Vinícius aceite, né, porque já teve a contestação, caso o Vinícius aceite a desistência da ação pela Nicole, o juiz só vai desconsiderar a contestação, o mérito da contestação, mas a reconvenção do Vinícius
vai permanecer e vai ter o julgamento, sim. Tá certo? Ou seja, Nicole, realmente se ferrou. Não é isso? Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Como a reconvenção é uma verdadeira ação, mesmo que o autor desista do processo originário, nada impede, tá certo, que o reconvinte, como se ele tivesse entrado com uma ação autônoma para cobrar seu direito, ele permaneça com a reconvenção e o juiz vai esquecer o processo principal e a contestação e vai se ater e julgar somente a reconvenção. Tá certo? Olha, o que eu estou falando para vocês aqui de reconvenção, entenda da seguinte forma: a reconvenção é facultativa. A reconvenção não é obrigatória. Alguém pode dizer assim, professor, e se o Vinícius não fizer reconvenção, ele perde o direito de cobrar os 8 mil da Nicole? Não perde, ele pode entrar com uma ação autônoma, não pode? Pode. Ele só vai estar ganhando, se ele faz a reconvenção, momento processual, ele vai estar economizando o processo e tempo. Porque ao invés de ele entrar com processo de cobrança contra a Nicole, imagine se ele não tivesse estudado no Florence e ele não soubesse da reconvenção, e aí ele, Nicole, tu entrou contra mim contra ação de cobrança contra os 5 mil, pois eu vou entrar contra ti também com processo cobrando os 8 mil que tu me deve. Aí ele entra com outro processo. Aí vai demorar o processo dele, vai mandar citação para a Nicole vai fazer defesa, perdendo tempo e dinheiro, né, e acumulando mais processo no judiciário. Então, mais fácil é que nesta mesma ação da Nicole, que já está em sede de contestação de defesa, ele já protocole a sua reconvenção, ganha tempo, dinheiro e processo. Tá certo? Tranquilo? Então, a reconvenção, ela é facultativa, ela não é obrigatória, tá? Por quê? Porque mesmo que o réu não tivesse feito a reconvenção na ação originária, ele poderia, né, entrar com um processo normal, tá certo? Agora, lógico, para que essa reconvenção tenha validade, a reconvenção ela tem que ter, vamos dizer assim, a mesma, vamos dizer assim, a mesma conexão com a ação principal, tá? Então, não pode aí o Vinícius cobrar uma coisa que não tem nada a ver da Nicole, tá? Um chazinho aqui para aliviar a garganta. Chá de anis estrelado. Certo? Então, essa reconvenção, o pedido dela tem que ter conexão com a da ação originária. Não pode ser aí um pedido totalmente diverso. E o juiz tem que ser competente para analisar um dos pedidos, né? Não adianta aí, a Nicole entra com uma ação de cobrança contra o Vinícius, tá? Numa vara civil, e aí o Vinícius cobra alimentos da Nicole nesse processo civil, porque a vara de alimentos tem competência exclusiva de família, tá? Aí não pode fazer uma reconvenção pedindo outra coisa que não tem nada a ver, né? Nenhuma conexão com o pedido principal da Nicole. E que também o juízo não vai ser competente para analisar tanto o pedido da reconvenção como da petição originária, tá? Então tem que ter essa conexão. Tranquilos? Até aí, podemos adiantar. Eu coloquei no slide para vocês 343, tem natureza de ação, movida pelo réu em desfavor do autor na mesma peça de defesa, não é mais peça apartada, faz parte da contestação, é um verdadeiro contra-ataque do réu contra o autor. Tá? E o nome das partes, como é que eu chamo as partes no processo de reconvenção? Reconvinte e reconvindo. Autor, reconvinte e réu, reconvindo. Ok? Só que tem também vamos dizer assim, uma nuance aqui, um detalhe importante do código. O nosso CPC 2015, ele loucamente, ele disse que pode ter, o CPC ele permite a reconvenção contra um terceiro. Olha só, a Nicole entrou contra o processo contra o quem que eu falei? Contra o Diego, Vinícius, né? Contra o Vinícius. Mas o Vinícius faz a contestação do processo da Nicole e uma reconvenção contra a Társila. Pode? Pode. O réu ele pode reconvir contra o autor e contra um terceiro. Tá certo? Parece louco isso? Parece. Mas o CPC tem essa previsão. Tá? Agora, para ele poder fazer essa reconvenção contra um terceiro, ele não pode propor somente contra um terceiro. Tem que haver uma explícita conexão, né, entre o autor e esse terceiro, tá certo?
tem que ter essa explícita conexão do autor com o terceiro, não é aleatório, né? Como é que se diz? O Vinícius, na sua reconvenção, ele não vai poder, já que tem um processo contra mim, agora eu vou sair, eu vou chamar todo mundo que eu sou de inimigo aqui, que é meu inimigo, que eu tenho ação contra eles, vou chamar ele desse processo também. Não é assim. A Társila tem que ter uma conexão, né, de causa junto com a Nicole, para ele poder reconvir com esse terceiro. Humberto Teodoro Júnior, se alguém estiver lendo ele dá um exemplo, né, de reconvenção com o terceiro. Ele fala assim que numa ação de uso capião, se eles não tiveram direito civil 4, não, né? Direitos reais, já tiveram direitos reais? Não, né? Sim ou não? Já tiveram direitos reais? Ainda não, professor. Não, né? Então, é ruim. Mas o uso capião é uma ação de direito real em que aquele invasor, vamos dizer assim, aquele possuidor que invadiu determinada propriedade, ele vai ter direito a adquirir a propriedade pelo uso. Por isso, uso capião, né? Uso cápio, propriedade pelo uso. Vou adquirir a propriedade cápio pelo uso. Então, você invade uma propriedade, passa ali um determinado lapso de tempo, reunindo os demais requisitos da uso capião, a lei te dá o direito de você ter a propriedade daquele imóvel que você está ocupando pela uso capião, tá certo? Essa uso capião ingressa contra quem? Contra o proprietário daquela terra, daquele imóvel, daquela propriedade, contra também os confinantes, por exemplo, tá? Contra o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho do fundo, o vizinho da frente. Então, a ação de uso capião tem que ser citado quem são os confinantes. Imagina vocês que o Vinícius entrou com a Nicole entrou com essa ação contra o Vinícius, e o Vinícius, na sua contestação, ele faz uma reconvenção. A Nicole entrou com uma ação de uso capião, e o Vinícius faz uma contestação da ação de Nicole e entra com uma reconvenção contra a Esmeraldina, que é a confinante, tá certo? Observe que por ela ser confinante, ser vizinha ao terreno, ao lote que o Vinícius quer ganhar pelo uso capião, ou melhor, que a Nicole quer ganhar pelo uso capião, tá certo? Tem conexão entre a autora, possuidora, e a confinante, que é a Esmeraldina. Ok? Agora, mais loucamente ainda, o código prevê que a reconvenção pode ocorrer do réu e de um terceiro contra o autor, tá certo? Qual a situação? A Nicole é a autora da ação contra o Vinícius. O Vinícius faz a defesa da ação, a contestação da ação da Nicole, faz também uma reconvenção contra ela. Mas o Diego também, que é um terceiro a ler o processo, faz uma reconvenção contra a Nicole. Pode prever também essa loucura, tá? Ou seja, eu tenho a Nicole como autora e tenho dois autores reconvindo, o Vinícius e o Diego, tá certo? Pode isso? Pode, tem previsão legal também, tá certo? E aí, no caso, eu tenho uma reconvenção de um terceiro contra o autor, tá certo? E neste caso, como é que o código diz? Que o terceiro reconvinte será uma espécie de assistente litisconsorcial do Vinícius, que é réu na petição, na ação principal, que é também autor reconvindo. Tá? Então, ele fica como se fosse um assistente do Vinícius. Em que situações essas, pessoal? Imagina um exemplo aqui, a Nicole tem um galpão. Então, ela aluga esse galpão para o Vinícius, né? E o Vinícius subloca esse galpão para o Diego. O contrato é entre Nicole e Vinícius, e entre Vinícius e Diego. Nicole nem sabe a existência de Diego. Tá? Digamos que há um descumprimento contratual ou não, Nicole queira retomar antecipadamente esse galpão, tá certo? E ela entra com uma ação de extinção desse contrato contra o Vinícius, tá? O Vinícius vai fazer a sua defesa, vai fazer a reconvenção também, pedindo que o juiz determine que a Nicole afaste-se, né, de turbar a posse dele nesse galpão. E o Diego também entra com uma reconvenção contra a Nicole, porque ele é um terceiro interessado. Tá certo? Lógico, é ele quem está de posse do galpão, porque ele tem um contrato de sublocação com o Vinícius, tá? Então, ele pode também ter interesse em derrubar essa ação da Nicole, porque se não derrubar, se a Nicole ganhar a ação, ele que vai ter que abandonar o imóvel, vai ter que entregar para ele, vai ter o prejuízo das instalações que ele fez ali, certo? Então, pode acontecer uma reconvenção também de um terceiro contra o próprio autor. E aí, pessoal, é meio difícil de acontecer, mas pode acontecer, tá? Reconvenção, pessoal, é apenas um artigo com 6 parágrafos. Vamos lê-los para a gente colocar no código, fundamentação legal, aquilo que eu falei para vocês. Ei,
Eu também percebi que na prova de vocês, na correção da prova de vocês, alguém não sabe o que é fundamentação legal, pessoal. Fundamentação legal é você dizer aonde está na lei aquilo que você está explicando. É dizer qual artigo, qual inciso, qual parágrafo, qual a linha. Isso é fundamentar legalmente. Eu pedi na prova, fundamente no CPC a tua resposta. E 90% das pessoas não fundamentou naquela questão de dizer se o réu, ele não tendo os dados do autor, ele pode entrar com ação a si mesmo, né? E aí lá o 319, parágrafo 1º e 2º diz que ele pode, e é o juiz que vai envidar esforços, né, para poder descobrir esses dados do autor. Então, na tua resposta, você tem que necessariamente ter colocado no artigo 319, parágrafo 1º e 2º, se não colocou, a resposta está meia certa, não está completamente certa, porque eu pedi a fundamentação legal, ok? Então, o artigo 343, que é o artigo que fundamenta a reconvenção, diz assim, na contestação, olha só, que o Código diz na contestação, no corpo da contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, tá? Então, como falei, tem que ter a conexão entre a ação principal e o objeto da reconvenção. Parágrafo 1º, proposta da reconvenção, o autor da ação principal será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta à reconvenção no prazo de 15 dias. Então, observe que, além de eu ter 2 petições iniciais nesse processo, eu vou ter duas contestações também. Porque a autora da ação principal, o autor da ação principal, o réu vai ter que fazer contestação do que ele está alegando. O réu entrou com uma reconvenção, o autor da ação principal vai ter que contestar essa reconvenção também. Tá certo? A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Foi o que eu falei, se a Nicole desiste da ação principal, o Vinícius vai prosseguir na reconvenção e ela vai ter o seu julgamento também, tá? Parágrafo 3º, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e contra o terceiro, é que eu falei para vocês. Pode ter um autor reconvinte e pode ter um terceiro também, tá certo? Que o reconvinte vai acioná-lo na sua reconvenção. 5º, se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser seu titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor também na qualidade de substituto processual, é o que eu falei para vocês, de um terceiro contra o autor, e ele fica na qualidade de um substituto processual, tá certo? Ou de um assistente litisconsorcial. E 6º, o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Isso aqui é interessante, não tinha falado para vocês, acabei esquecendo. Mas olha só, pode ser que na contestação, ou no momento da contestação, o réu não conteste. Ele não faça contestação. Ele faça somente a reconvenção. Tá certo? E aí, ele vai sofrer os efeitos da revelia em relação à contestação? Sim. Mas pode ser que a reconvenção dele é tão forte, como o exemplo desse que eu dei da Nicole e do Vinícius, né? Que contestar não vai adiantar. Ele sabe que ele vai ganhar pela reconvenção, o certo é você, pelo princípio da eventualidade, né? Ele vai ter que contestar. É bom que ele conteste, mas se ele não fizer também, ele pode só reconvir. E aí o juiz não vai alegar que ele está revel aí, porque tem a reconvenção dele, tá? Então, não é obrigado ter contestação para ter reconvenção. Eu posso não contestar nada e só fazer a reconvenção no meu corpo da contestação. Ok? Nicole, isso acontece quando a pessoa mora há muito tempo em uma casa alagada? Alegada? Alugada, tu quis dizer? Sim, alugada, professor. E tá. Outro exemplo também. Eu tenho um parente que a minha avó fala que o terreno é da Semar. Já há muito tempo ele mora lá. Eu acho, nem sei como é que fica a situação. Ocorre essa situação no uso capião, como é? Nem sei pronunciar. Uso capião. Olha, eu na aula de direitos reais, que eu que dou aula de direitos reais também, né? Civil 4 para outra turma. É interessante por causa disso, né? É muito boa a aula de direitos reais porque todo mundo tem uma pergunta, todo mundo participa da aula, diferentemente daqui, né, que eu tenho que estar pedindo, fale alguma coisa, pelo amor de Jesus, né, para eu ver que vocês estão aí. Mas na aula de Civil 4, geralmente tem esse questionamento muito bacana, tá certo? Não, viu, Nicole, a casa alugada não, se a pessoa está pagando um aluguel, ela não tem o que nós chamamos de animus domini, tá certo? E se ela não tem animus domini, jamais ela vai adquirir aquela propriedade pelo uso capião. Porque o uso capião, além de ser a propriedade pelo uso,
tem outros requisitos, né, que você deve preencher, tá? Se não preenche os requisitos, não causa aí a uso capião. Agora, se o teu parente está lá usando a casa sem pagar aluguel, sem um contrato de comodato, tá certo? Está assumindo os ônus de proprietário, por exemplo, está pagando IPTU, está consertando o telhado da casa quando quebra, a porta quando quebra ele que conserta com o dinheiro dele. Ele pode adquirir pelo uso capião, tenha cuidado. Melhor fazer um contrato de comodato para que ele assine, porque aí tira o ônibus domini dele e ele não vai poder adquirir pelo uso capião. Senão, ele vai ter direito, com um lapso temporal, sim, a adquirir a propriedade. Tá? Então, tem bastante cuidado. Sim, como falei, existindo um contrato de locação, de comodato, de arrendamento, qualquer contrato que tiver, qualquer negócio jurídico que tiver firmado, anula o animus domini, tá certo? Que é a vontade de ser proprietário. E aí não cabe uso capião, tá certo? Compreendeu, Nicole? Sim, professor. Mais dúvidas, mais perguntas, fiquem à vontade. Se não, vamos encerrar nossa aula. Estamos com 3h30 praticamente de gravação, né? Vamos encerrar por aqui. E aí, na aula que vem, a gente continua falando aí qual vai ser nosso próximo assunto. Não, vamos encerrar essa reconvenção. Forma de reconvir, né? Eu coloquei isso no slide, deixa eu ver. Forma de reconvir, coloquei. Nós já falamos até sobre essa forma, que é no corpo da própria contestação, lógico, em destaque, né? Para que, havendo a desistência do autor da ação principal, a reconvenção possa ter seguimento. O prazo é único, é o mesmo da contestação, já falei para vocês, né? Então, essa é a forma de se reconvir. Falei que o prazo da contestação não dobra, tá? Não é 15 para reconvir, 15 para contestar. É tudo na mesma peça. Né? A reconvenção vai estar dentro da contestação, então tem que ser em petição escrita, né? E assinado por advogado. Ok? Então, bacana, isso daí não dá para a gente esquecer. Certo? Agora, temos alguns requisitos também para reconvenção a ser observados. Primeiro, tem que ter litispendência. Tá? O que é litispendência? Nós já estudamos, vimos que é 2 ações, né, com as mesmas causas de pedido e tal, mas essa litispendência não é aquela litispendência processual, né, que é o mesmo pedido, a mesma causa de pedido no mesmo processo, ou em processo diferente, tá? Essa litispendência quer dizer que já tem que ter, para existir reconvenção, tem que ter o processo original. Eu não posso reconvir de alguém que não entrou com processo contra mim, tá certo? Eu só posso reconvir de um processo que já está em curso. Então, para que eu faça uma reconvenção, tem que ter uma ação já em curso para eu fazer a contestação dela e também reconvir, tá certo? Então, tem que ter um processo original aí para eu poder ter reconvenção, ou seja, tem que observar essa dependência. 2, tem que ter um procedimento idêntico, ou seja, a reconvenção, pessoal, ela vai ser julgada ao mesmo tempo que a petição inicial, que é o processo principal. Se não há uma desistência da ação principal, até esqueci de falar isso para vocês, se não há uma desistência do processo principal, e ambas, a reconvenção e a petição inicial, o processo originário, eles chegam a ponto de sentença, né? Porque da mesma forma que acontece na petição inicial, vai acontecer na petição de reconvenção. Vai ter contestação dessa reconvenção, tá certo? Vai ter provas, certo? E aí, vai chegar os dois, tanto o processo originário como a reconvenção para julgamento. O juiz ele vai julgar primeiro o processo principal e depois ele vai julgar a reconvenção, tá certo? Então, possa ser que o autor seja sucumbente lá na petição inicial e vencedor da reconvenção, vai depender da situação, mas ambas serão julgadas concomitantemente, tá? Por isso que tem que ter um procedimento idêntico, eu não posso ter o processo original pelo procedimento ordinário e a reconvenção pelo procedimento especial. Não, tem que ser o mesmo procedimento. O juízo, né, tem também que ser competente para ambas, tanto para a ação principal como para a reconvenção, que é o próximo aí, tá? Então, se o juiz for absolutamente incompetente para apreciar aquela reconvenção, a situação vai ser do juiz extinguir aquela reconvenção. Mas, olha, eu estou aqui, eu sou juiz de uma vara civil, eu posso discutir aqui processos cíveis, você está querendo uma ação de família na tua reconvenção. Eu não sou competente para isso, arquivo essa reconvenção, tá certo? Agora, tem que ser competente. Agora, se for competente, né, para ambas as ações, aí sim, nós teremos esse requisito cumprido, que é o da competência. E, como nós falamos, tem que ter conexão também, né? Conexão entre o objeto da reconvenção e a causa originária. Tem que ter essa
reconvenção, essa conexão aí também não pode ser uma coisa totalmente diversa, tá ok? Então, essa conexão não é que tem que ser do mesmo objeto, mas tem que ter, vamos dizer assim, uma ligação com o processo principal. Ok? O que acontece daí para frente? O juiz ele vai mandar chamar o advogado do réu, do autor reconvindo, né, do réu reconvindo, para que ele conteste, e aí, se for contra o terceiro, ele vai mandar citar este terceiro para que ele faça a sua defesa. Tudo bem? Então, sobre reconvenção, era isso aí, é só um artigo, né, com 6 parágrafos, é bem pouquinho. O nosso próximo assunto será inércia do réu, né, a revelia, tá? Então, para a gente não começar e parar em 5 minutos, né, que aí já dá o término da aula, nós vamos já parar aqui 5 minutinhos antecipados, não é isso? E aí, na próxima aula, a gente já começa a falar sobre revelia, ok? Revelia, já até fiz os slides aí. Então, a gente começa na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Então, vamos encerrar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Tá brigada pela aula? Por que tu tá brigada? Tu tá brigada comigo, né? Por que é que tu estás brigada pela aula? Não gostou da aula? Brigou com a aula? Infame, né? Eu tô infame, né? Não entrou mais ninguém depois que eu fiz a chamada, não, né? Todos estão aí. Tássia, Vinícius, Esmeraldina, Nicole, Beatriz, Diego, Vinícius. Não, tá. Então tá bom. Eu já fiz a chamada de vocês. Pessoal, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau para vocês.